Tem gente com cara de sono ainda, né? Despertaram cedo. Os coroinhas estavam todos meio dormindo na procissão, né? Agora acho que já acordaram. Irmãos e irmãs, hoje é domingo. Nós estamos no domingo da Páscoa ainda. 50 dias, nos preparamos 40 para celebrar esse grande acontecimento, o maior acontecimento da nossa fé, a vitória da vida sobre a morte, de Deus sobre o demônio, da graça sobre o pecado. Nós celebramos agora com júbilo durante 50 dias, até a vinda do Espírito Santo. E nesse tempo a nossa paróquia tem a graça de celebrar o seu padroeiro, um santo. Quem são os santos? Todos os santos, antes de ser santo, foi um pecador. Isso para dizer, todos nós temos chance, né? A santidade não é para alguns, é para todos nós, os batizados, que somos de Cristo. A santidade é para todos. E os santos, como São Luís Montfort, são aquelas pessoas que viveram de uma forma tão intensa o Evangelho, foram tão amigos de Cristo, que são modelos para nós, testemunham o amor de Deus. Estão tão próximo de Deus que por isso pode pedir e rezar por nós lá no céu. Nessa Santa Missa também nós queremos recordar e rezar, né? Começou ontem 9 dias de oração pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo seu descanso eterno. Então nos unimos a toda a igreja e rezamos também por ele. Nós estamos nesse novenário, nos preparando, porque amanhã é o dia desse homem que deu a vida por Cristo. Cristo ressuscitou. Quando todos achavam que já não tinha mais jeito, que tinha acabado tudo, foram ao túmulo e o túmulo estava vazio. Sinal de que a vida havia vencido a morte. E nesse segundo domingo da Páscoa, também chamado domingo da Divina Misericórdia, nós seguimos firme nesse caminho, nessa novena em honra ao nosso padroeiro. E o tema de hoje, né, vocês têm refletido cada dia um tema, São Luís Montfort e o batismo. A palavra batismo significa entrada. O dia que nós nascemos, a gente costuma dizer, olha, a Dona Maria deu a luz, vim à luz, nasci, entrei para esta vida, entrei para uma família. O batismo significa entrada para a grande família de Cristo, que é a igreja. O evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, mostra os discípulos trancados por medo. Quem aqui já não trancou a sua casa? Já não fechou bem o seu quarto, o seu carro, os seus bens, já não escondeu alguma coisa? Por medo. Os discípulos estavam trancados por medo, mas para Jesus não existe portas trancadas. Ele atravessa. E a primeira palavra, e esse é o primeiro dom do ressuscitado, é dizer, a paz esteja convosco. A paz que dissipa o medo. O medo é a ausência de paz. Por isso Jesus disse a paz. Essa foi a sua primeira aparição depois da sua ressurreição. E diz o Evangelho que Jesus sopra sobre eles o Espírito. Esse sopro, queridos irmãos e irmãs, nos lembra o batismo. No batismo, o Espírito Santo nos enche da vida nova, a vida de Deus. Pelo batismo, nós recebemos uma paz que o mundo não pode nos dar. A certeza de que somos filhos e filhas de Deus. É isso que o batismo faz conosco. Somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, templos do Espírito Santo. São Luís Montfort nos ensina que o batismo não é apenas um ritual bonito, e é lindo o ritual do batismo, mas é uma verdadeira aliança.
Vocês lembram o dia que vocês fizeram uma aliança? Quem se casou, fez uma aliança de amor com Deus, fez uma aliança de amor com o homem e com a mulher, fez uma aliança. São Luís nos lembra justamente isso, que o batismo, mais do que um rito bonito, é uma verdadeira aliança. Nós somos mergulhados, e por isso usamos a água. Somos mergulhados na morte e na ressurreição de Cristo. E somos assim renascidos para uma vida nova. Nascemos para uma vida nova. A primeira leitura desse segundo domingo que nós ouvimos hoje, vemos os apóstolos, logo após a ressurreição. Vocês lembram de Pedro antes da cruz? Era um homem covarde, medroso. Negou Jesus 3 vezes e agora ele dá a cara a bater. Se torna valente, forte, porque fez uma verdadeira experiência de Cristo. E agora eles estão cheios do Espírito, o Espírito Santo, e eles realizam muitos sinais. Eles curam os doentes, levam a esperança ao povo de Deus, ao povo simples. Não guardam a fé para si. Um batizado, irmãos e irmãs, não pode guardar a fé para si, mas tem que partilhar a graça recebida. É o próprio Jesus que vai nos dizer: recebeste de graça, dai de graça. Quem retém para si, vocês já viram água parada? O que acontece? Apodrece. Água parada dá dengue. Né? Mas um rio que transborda, que segue o seu curso, ele vai estar sempre limpo. Assim é a graça de Deus. Eles receberam, eles não guardam para si os apóstolos, eles dão de graça a graça que receberam. E nós? Quantas graças a gente tem recebido de Deus? A gente tem retribuído de alguma forma, dando de graça? Ou a gente tem retido para nós? Quando a gente retém para nós, ela não dá frutos. Não dá frutos. Você se torna uma árvore que só dá folha. Você já viram alguém jogar pedra numa árvore que só dá folha? A gente joga pedra numa árvore que dá fruto, né? Você vai lá, tem uma manga maravilhosa, dá com uma pedra. Então, cuidado. Quando alguém começar a te perseguir, falar mal de você, quando alguém te desejar o mal, é porque você está dando fruto. Né? Estão jogando pedra em você. Você está retribuindo, está dando de graça como os apóstolos. E por isso eles sofreram a cruz. Assim também, queridos irmãos e irmãs, São Luís Montfort, ele não guardou a sua fé para si. Vocês conhecem melhor que eu a história dele. Ele saiu em missão, pregando, catequizando, formando comunidade, especialmente com as pessoas mais simples, mais pobres. A nossa paróquia, a nossa região, aqui onde nós vivemos, nossa região episcopal Brasilândia, precisa de muitos batizados, que partilham a sua fé, que não se acomodam, que sejam como São Luís, verdadeiros missionários do amor de Deus, seja na sua casa, seja no seu trabalho, com os seus filhos, com os seus amigos. O Papa Francisco, de feliz memória, que Deus o tenha na sua casa por todo o bem que ele realizou na igreja, ele dizia assim: batizados e enviados. Quem foi batizado não pode ficar parado. Quem fica parado é poste. Não é verdade? Vocês já viram? Quando chega os cachorros, passa perto dos postes, levanta a perninha ali e faz o seu serviço. Né? Batizados e enviados. Quem foi batizado não pode ficar parado. Eu sou, diz o livro do Apocalipse de São João, que está exilado lá na ilha de Patmos. Ele, a hora que vê um filho como de homem, depois de ver os candelabros, ele se joga no chão. E aí, vem aqui, fica de pé. Ele faz isso daqui. Ele coloca a mão direita sobre João e diz: não tenhas medo. Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Já não está morto, já vive. Assim, o nosso Deus faz conosco. Cada dia de novo, vem falar para você e falar para mim: não tenhas medo.
Gente, essa expressão na Sagrada Escritura, não tenhas medo, aparece 365 vezes. Isso significa que cada dia de novo, como fez com João, Deus coloca a mão no seu ombro e diz: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. O nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Essa é a nossa esperança também, aqui onde nós vivemos. Essa é a nossa esperança. E é tão bonito o batismo, já que nós estamos falando de batismo, é a esperança de que foi plantada em nós uma semente. Mas como eu dizia, ela tem que frutificar. Como o batismo tem dado fruto, aquele batismo que você recebeu tem dado fruto na sua vida. Olha, todos nós estamos aqui, viemos alimentar essa semente que brotou. Por isso estamos aqui ouvindo a palavra, refletindo, participando da Eucaristia. São Luís Montfort dizia que a vida cristã é uma batalha espiritual. Vocês já viram uma batalha? Os guerreiros vão, como nós que estamos aqui, ele põe na frente. Deixa os fracos para trás, né? Primeiro vai os bons. É uma batalha espiritual. Ser batizado, né? A vida cristã é uma batalha espiritual. Mas é também um caminho seguro, meus irmãos e irmãs. Com Maria para Jesus. Vocês sabem como esse homem é devoto de Nossa Senhora. Ele nos ensina que a melhor forma de viver o nosso batismo é fazer tudo por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo. A melhor forma de viver o batismo, repita comigo, é fazer tudo por Cristo. Com Cristo, e em Cristo, e para Cristo. Tendo Maria Santíssima como uma companheira fiel. Ela nos leva sempre ao seu Filho Jesus. Então, nesse dia, nesse domingo, dia do Senhor, em que estamos celebrando esta Eucaristia, né, que precede a festa de São Luís, que Ele nos dê a graça de sermos fiéis ao batismo que recebemos, que Ele nos dê a graça de sermos discípulos fiéis de Jesus Cristo. E gostaria de terminar com uma breve oração e pediria que vocês rezassem comigo. Senhor Deus, pelo batismo, nos tornasses teus filhos e filhas, parte da tua igreja viva. Queremos renovar hoje nossa fé, seguir o teu Filho Jesus, e viver como verdadeiros cristãos. Dai-nos, Senhor, um coração missionário, corajoso no amor, firme na esperança, pronto para servir. Que Maria, nossa mãe, nos ensine a ser fiéis. E que São Luís de Montfort nos inspire a viver nosso batismo com alegria e coragem. Amém. Creio em Deus Pai